Neste momento, realmente estarão abertas aqui um conjunto de questões, não é? Para quem nos estiver a ouvir, para poder colocar essas questões. Eu, entretanto, já cá tenho uma questão, que irei já colocá-la. Esta questão dirige-se realmente ao Dr. Daniel Duarte, não é? Que é colocada realmente por Manuel Oliveira, que nos pergunta exatamente isto: se considera que um microprodutor vinícola com poucos conhecimentos enológicos terá capacidade para, em pouco tempo, utilizar e interpretar convenientemente as soluções que a WineGrid ou a intervenção de um enólogo ou melhor, desculpem, vou ler novamente uma questão que o Dr. Daniel Duarte considera que um microprodutor vitivinícola com poucos conhecimentos enológicos terá capacidade para, em pouco tempo, utilizar e interpretar convenientemente as soluções da WineGrid, ou a intervenção do enólogo é essencial? Sim, os nossos sensores ajudam realmente o enólogo na produção do vinho a obter os parâmetros necessários para saber como está a ocorrer a fermentação. Obviamente, quanto mais conhecimentos relativamente à enologia, ajudaria. No entanto, se tiver conhecimentos mínimos, os nossos sensores permitirão ajudar por si o microprodutor com poucos conhecimentos. No entanto, os nossos sensores não permitem, ou nesta fase, ainda não dão as dicas necessárias de como deve fazer o vinho em si. Portanto, sempre alguns conhecimentos em si de enologia têm de ser obtidos na utilização destes sensores. Os nossos sensores são um complemento ao enólogo na formação dos seus produtos. Já agora, permita-me responder ao António Sousa relativamente à questão da condutividade na prensa. Estamos em testes, António. Estamos em testes. Mas depois falamos. Ok, obrigado. Bom sinal. Pronto, como já deves ter percebido, estou sempre atento, não é? E disposto a aprender um pouco mais. Sim, estamos em testes neste momento. Ótimo. Depois podemos falar então, sobre pronto, isso. exatamente. Okay. As experiências estão ali em baixo, vocês já conhecem a adega, portanto. Ok, obrigado. Muito bem, eu não sei se entretanto depois haverá mais alguém com alguma questão que queira colocar aqui ao nosso painel de oradores, que também será realmente importante, e eles certamente dispostos também não só a responder, mas a partilhar muito daquilo que é a experiência que cada um tem nesta área realmente da vinha e do vinho, que sebejamente, realmente, e que estamos aqui hoje à volta disto, realmente para sabermos também um bocadinho mais. Não sei se, entretanto, haverá mais alguém que nos queira realmente pôr aqui alguma questão. Parece que foram extremamente esclarecedores nas apresentações que fizeram, pelo menos pela paixão como falaram sobre os temas, e acho que isso por si só também acaba por se transmitir para aquilo que é realmente a vontade de cada um dos nossos ouvintes. Eu não sei se aqui, entretanto, entre os oradores também haverá alguma questão que queiram colocar uns aos outros, é sempre importante, não é? Pelo menos sob a forma também de partilha de conhecimento. Fui realmente agora... Eu, se me é permitido, que eu Força, gostava de claro, perguntar, António, claro. Pronto, aqui para uma questão só de partilha de informação ou conhecimento, perguntar ao engenheiro João Carvalho, não é? Porque é uma das coisas que eu agora em pesquisa, não é? No fundo, que é que ele está a usar em termos de dados, ou se me poderia depois até fazer chegar informação sobre as sondas que usa em termos de solo ou estações meteorológicas, pronto, porque há uma panóplia de opções no mercado, mas às vezes também é interessante, pronto, e eu gosto muito de ver quem já tem soluções implementadas, o que é que acha e o que é que depois nos possa ajudar, pronto, para este próximo passo. Muito obrigado, António. Não sei se o engenheiro João Carvalho quer realmente partilhar connosco. De facto, existe uma panóplia de sondas no mercado. Aquelas que eu utilizo, portanto, dão leituras de umidade, salvo erro, a cerca de 15 centímetros, 45 centímetros e 80 centímetros de profundidade.
Isto depois também tem a ver, o tipo de sonda, ou estas leituras também têm a ver com o tipo de vinha que se tem e com o tipo de solo que se tem, com o tipo de profundidade do solo. Porque, de facto, as vinhas, as videiras, embora tenham uma raiz fasciculada de origem, mas elas tentam ir sempre o mais fundo possível. No caso da Quinta dos Termos, temos os solos aqui, quando tem 1 metro ou 1,20 m de profundidade, já é muito bom, depois é rocha em prene. No caso da Herdade do Lousial, se calhar a 5 metros de profundidade ainda continua a ter saiba. De modo que aí a filosofia é um pouco diferente sobre o que é quais são as dilações que tiramos da leitura das sondas. De modo que eu na Quinta dos Termos, efetivamente, não tenho sondas, tenho lá na Herdade do Lousial, mas sei que eu, se estiver a analisar os resultados de uma sonda na Herdade do Lousial, analiso-os com um olhar diferente daquilo que analiso na Quinta dos Termos. De facto, eu na Quinta dos Termos teria que estar preocupado no que é que está a passar ali entre os 20 e os 50 centímetros, lá tenho que estar preocupado no que é que está a passar em profundidade. Ou seja, depois da vinha implantada, eu necessito de menos água implantada, isto é, já formada, com 7 ou 8 anos, precisamente preciso de menos água na Herdade do Lousial ou no Douro do que preciso na Quinta dos Termos. Durante a implantação, se calhar temos o inverso. Eu na Quinta dos Termos não rego por gota a gota, portanto regamos em desespero por aspersão, com canhões de rega, e quase todos os anos tenho que regar, porque o objetivo é um pouco manter, digamos que, a videira com raízes por todo o terreno. Agora, de facto, as indicações que nos dão as sondas são muito importantes. Portanto, nós sabermos o que é que está, e temos que ter sondas em vários pontos da vinha, porque, de facto, como sabem, o solo, seja ele onde for, apresenta sempre alguma heterogeneidade. E às vezes basta uma diferença de 3 ou 5 metros, uma variação de 3 a 5 metros de altitude para os solos apresentarem características diferentes. De modo que, quer dizer, não basta só ter as sondas, não basta só ter os resultados das sondas, é preciso ter um conhecimento do solo e saber como é que ele é capaz de responder às necessidades fisiológicas da planta em determinadas situações de secura. Como o António dizia, e muito bem, eu costumo fazer assim uma analogia, perdoem-me a analogia, mas de facto as videiras são como as mulheres, para se manterem elegantes, pá, não podem comer muito nem beber muito, pá, têm que manter uma determinada linha. De facto, às mulheres não temos forma como as controlar, elas controlam-se elas mesmas, e ainda bem que assim é, mas de facto às videiras podemos controlá-las. E o objetivo não é que elas produzam muito, mas que produzam a melhor qualidade possível. Pois, António, quando quiseres, pá, terei muito gosto em te receber aqui, te mostrar como é que as coisas funcionam e o tipo de informação que se tem. Com todo o gosto, fica então prometida uma visita da minha Há o parte. convite feito para todos, quando se quiserem visitar, terei muito gosto. Tem o micro desligado, já, António. Peço desculpa. Eu estava a agradecer e, entretanto, estava agora aqui a fazer uma questão que não é direcionada a ninguém, é direcionada a todos os oradores, que no fundo vem neste sentido, que é, na vossa opinião, quais os principais constrangimentos à introdução de tecnologia no setor. Não sei quem é que querá começar, se calhar começaria aqui, se calhar pelo engenheiro João Carvalho, se me permite também, estando realmente na parte da viticultura, depois passaria ao engenheiro António, depois até ao engenheiro Rodolfo e depois por fim ao engenheiro Daniel, porque temos aqui toda esta questão da tecnologia associada. Engenheiro João, quer fazer o favor então de nos... Ora bem, cada região tem os seus handicaps. No caso concreto da região da Beira Interior, um dos grandes problemas é ter pessoal técnico capaz de interpretar e tomar decisões assertivas
sobre os resultados ou as medições que os equipamentos dão. Porque, de facto, eu trabalho com um número considerável de engenheiros na área têxtil, embora na área da vinha e do vinho também tenha alguns, mas a minha experiência em trabalho com engenheiros é sobretudo na área têxtil, onde tenho para aí umas 3 dezenas ou perto disso de engenheiros com quem trabalho. E efetivamente eu tenho um bocado tentado sempre falar um pouco sobre isto, porque pronto, também, como sabem, eu fui professor do ensino superior durante mais de 20 anos, e aquilo que eu sempre disse a todos os meus alunos é que o mais importante que se traz da universidade é aprender a aprender, é o ganhar novo conhecimento. Eu dizia há bocado, a minha formação académica em termos de vinha e de vinho não é nenhuma, mas se calhar tenho uma biblioteca de livros ligados à vinha e ao vinho, como talvez a maioria dos enólogos não tem, ou dos técnicos agrários e agrícolas. De facto, há que ter a curiosidade e o querer saber. E um dos grandes handicaps é que muitas vezes as pessoas saem da universidade e saem com uma ideia que já sabem muita coisa. E o trabalho que dedicam à aprendizagem contínua é muito pouco. E eu penso que este é um dos grandes handicaps, não diria da região, nem de Portugal, é um dos grandes handicaps do mundo, e eu corro um bocado o mundo, como sabem, e ouço nas várias partes do mundo os empresários a queixarem-se de que, efetivamente, as pessoas acomodam-se àquilo que têm e acham que já controlam as coisas muito bem e esquecem-se um pouco de acompanhar o que é que há de novo. Perdem um bocado a curiosidade disso, e de facto este é um dos grandes handicaps, não só na vinha e no vinho, mas penso que em todos os setores. As pessoas especializam-se numa área e, enfim, por vezes não é fácil caminhar em outro sentido. O resto, quer dizer, é tudo uma questão empresarial de estar envolvida no projeto, mais ou menos no projeto, e dos investimentos em que quer apostar, porque a verdade é que a vinha não é um setor, pelo menos em Portugal, não é um setor muito rentável, e fazer bem muitas vezes as coisas envolve investimentos muito significativos. E, de facto, se pensarmos que, neste caso da vinha, o programa Vitis é um programa de excelência, sempre foi, mas que, para além disso, não há muito mais. E quando se quer fazer um investimento numa área específica, não há apoios, quer dizer, porque os apoios são abrangentes a várias áreas. Quer dizer, se quiser fazer um projeto só para um projeto no apoio, pronto, eu quero montar aqui uma rega na vinha, está tudo controlado, com todos os equipamentos que existem disponíveis no mercado. Isto não é possível, tem que apresentar outro tipo de investimentos, ou ecológicos, ou qualquer coisa, quer dizer, por vezes investimentos que não servem de grande coisa, mas que são feitos apenas para ganhar pontuação nos projetos. De modo que penso que isto era uma questão que também devia ser revista ou olhada com olhos um pouco diferentes daqueles que estão atualmente por parte dos nossos decisores políticos, porque efetivamente é muito importante para um agricultor que pretende investir numa determinada área, focar-se nessa área. Se tiver que fazer outros investimentos, que faz, mas pode não ter, e na maior parte dos casos não tem. E, de facto, este acho que é um dos grandes handicaps. Obrigado, engenheiro João Carvalho. Então pedi agora ao engenheiro António Sousa, se faz favor também de partilhar connosco realmente a sua visão sobre esta questão dos constrangimentos da tecnologia, neste caso na vinha ou na adega, como diria.
Bem, constrangimentos existe sempre, mas vontade de aprender tem que ser superior a isso, principalmente isso. E eu tenho, pronto, tento forçar um bocadinho disso. Eu tenho pessoas na vinha que, por exemplo, conseguem-me ser bastante precisas, por exemplo, em tudo o que é registros que lhe peço. Eh, Tenho por base e também por trás muitas vezes da decisão o apoio de alguns softwares digamos, de gestão, em caso de viticultura ou mesmo da parte de enologia, que me permitem mais que tudo ter uma monitorização histórica, não é? Que é fundamental, mas também uma monitorização de custos, de produtividade, muitas vezes, que é fundamental, e mesmo da monitorização, digamos, dos excessos. Quando digo dos excessos, muitas vezes nós olhamos para a empresa como um todo, e deve ser, mas às vezes temos que ver um bocadinho onde é que está a obesidade, e às vezes a obesidade está em coisas que nós não fazemos ideia, não é? Mas é aquele trabalho que o operador, por exemplo, o funcionário que temos para a vinha, que depois lhe imputamos ao custo da vinha, mas ele se calhar passa-me um terço do tempo a cuidar de coisas que não têm nada a ver com a viticultura, não tem nada a ver anda atrás das águas, anda a limpar os jardins, anda não sei aonde, quando isso é um custo que muitas vezes é extra e que é fundamental as empresas terem noção de quanto é. Porque muitas vezes olhamos para o bolo como um todo, imputamos tudo à empresa, no fundo, ao final do ano é mesmo assim, é o que sobra, mas muitas vezes eu teria essa despesa, tivesse eu vinha ou tivesse eu os terrenos abandonados, como muita gente tem, porque tem pelo menos que lhe fazer uma limpeza anual e tem que ter esses custos. Portanto, às vezes é fundamental termos isto monitorizado e termos noção reais de gestão para nos apoiar na decisão. Depois, em termos da implementação, muitas vezes, destas tecnologias, elas cada vez mais, não é, com os recursos que existem atualmente, são relativamente fáceis. Muitas soluções têm incorporados já módulos GSM de comunicação, ou basta um simples acesso a uma rede Wi-Fi ou de cabo para que possam comunicar, não é? Estar disponíveis em qualquer sítio. Se no passado era complicado muitas vezes ligarmos o que quer que fosse, não é? Hoje em dia isto está muito simplificado porque com esta proliferação, no fundo, que tivermos em termos de capacidade de comunicar, eu penso que por custos muito residuais conseguimos ter acesso a coisas que muitas vezes estão distantes. Eu, como nos mostrei do meu telemóvel, tenho acesso aos dados em qualquer sítio, mas também consigo monitorizar algumas adegas, praticamente tudo que se está lá a passar, desde temperatura que estão todas as cubas, se tenho máquinas a trabalhar, se não tenho, inclusive minha linha de produção, quantas garrafas estão a sair hora ou não, se tenho algum erro, se não tenho, posso programar remotamente para fazer uma lavagem àquela hora da manhã para quando os funcionários chegarem, estar pronta a trabalhar, e tudo isto são pequenas coisas que fazem toda a diferença na produtividade, muitas vezes. Isto é estar cientes disso, é ter a tecnologia e, mais de tudo, é servir-nos dela. Muito bem, engenheiro António Sousa. Se calhar agora também invertia aqui um bocadinho, aqui se calhar se fosse possível, o engenheiro Rodolfo, sendo presidente de uma comissão vitivinícola, e tendo em conta que realmente que a tecnologia para uma região também é realmente algo importante, não é? E estando sempre tão perto
com os produtores vitícolas e também vinícolas. Gostava de saber realmente também qual a sua opinião sobre esta questão e os constrangimentos que certamente vai sentindo com aqueles que diariamente são de uma região, produzem vinho, estão na vinha e certamente terão os seus constrangimentos, mas também irão tendo as suas grandes vitórias. Isso também era importante para nós percebermos, se nos pudesse transmitir aqui um bocadinho a sua opinião. Teria que ligar, por favor, Engenheiro Rodolfo, o microfone. Engenheiro Rodolfo. Obrigado. Desculpa, está-me a ouvir agora? Sim, muito bem, muito bem. Obrigado. Pronto, eu estava só a dizer que estou completamente de acordo com a posição do engenheiro João Carvalho na questão de que ainda há um caminho a fazer-se para se fazer a tal transição digital que tanto se fala, de trazer o conhecimento das universidades para fora e para as empresas. Mas, e aqui estas empresas, como é o caso da que temos aqui hoje, são um exemplo de que as coisas estão a fazer, mas a nível de projetos, efetivamente, há uma série de entraves e burocracias que não facilitam nada esta questão. E depois ainda há uma percepção, creio eu, que o colega aí da empresa pode explicar isso melhor, com certeza, em que as pessoas pensam que isto é tudo, perdoa uma expressão, muito high-tech, muito difícil de manusear, muito caro. Mas, por exemplo, nós queremos fazer agora a gestão, a sustentabilidade, tem que ir por aqui, porque nós cada vez vamos ter menos água, temos que a saber gerir melhor, cada vez vamos ter que ter mais cuidado com a questão ambiental que está aí na ordem do dia e com as alterações climáticas, etc. E, portanto, temos que racionar melhor os custos, os gastos e portanto, isto cada vez é mais importante nós tentarmos fazer e, ao mesmo tempo, também, como os meus antecessores disseram, não se sentar e ficar na cadeira à espera que chegue o fim do dia para irmos para casa e isso é muito bom, nós irmos estar todos com a nossa família e tal, mas temos que ir sempre mais à procura, porque se estamos satisfeitos com o que temos, as coisas não avançam, não é? E portanto, olha, 2 exemplos disso, eu e o António Sousa somos da primeira leva da Escola Profissional de Agricultura de Marcanaveses, que eu tenho muito gosto em ter sido aluno dessa primeira turma, e 3 ou 4 colegas fizeram trabalhos extraordinários, está aí o Soares, está aí o Filipe, etc. Porquê? Porque quiseram ir sempre buscar mais conhecimento, e aqui é um bocadinho isso. Agora, a nível de passar a tecnologia para as empresas, acho que há muito a fazer, e este novo quadro de apoio, esta nova bazuca, como agora se chama, tem que ser uma coisa muito mais facilitadora, porque o Estado, e permita-me o exemplo, parte do pressuposto que nós não somos gente de bem. E, portanto, nós fazemos as coisas, temos as evidências, mas depois eles parece que falta sempre um papel, alguma coisa. São reis da burocracia e não deixam que as coisas avancem. E depois a gente vai aqui ao lado, ainda hoje estou a vir de Espanha, e depois começa a saber porque é que as coisas são diferentes, porque, quer dizer, eles simplificam muito mais as coisas e a este nível precisamos de eliminar uma série de coisas, como o engenheiro João Carvalho há pouco dizia bem, muitas vezes é preciso andar, entre aspas, a florear projetos para que se tenham os tais pontos críticos, as tais palavras-chave, etc., para ter aqueles pontinhos todos, para que o projeto avance, quando o interessante seria dizer assim, não, olha, na beira interior, ou no Douro, ou no Alentejo, ou onde for, ou nos vinhos verdes, já se faz cada vez mais este tipo de viticultura, porque já se gera muito melhor a água, já se gasta muito menos tratamentos, porque temos o conhecimento e sabemos que se não é preciso tratar, não vamos estar a tratar. A pegada de carbono também diminui, que é o que nós todos também pretendemos, etc. E, portanto, é um bocadinho nessa situação que eu creio que a parte política tem que cada vez pensar mais com a sociedade, porque não são um mundo à parte, são digamos assim, fazem parte dele e, portanto, teremos que estar todos embrenhados no mesmo. E era isto que eu vos queria partilhar.
Obrigado, Engenheiro Rodolfo, também pela sua partilha, e agora realmente pedia também aqui ao Dr. Daniel, realmente que está realmente nesta parte do desenvolvimento daquilo que são as aplicações, pelo menos na parte da adega, tecnológicas, e também realmente se nos dava a ideia, se sente, das limitações que sente e dos constrangimentos que sente, muitas vezes se quer dar um passo. Aliás, esta questão que há bocado o colega António Sousa falava, a questão realmente da condutividade, realmente o Dr. Daniel, ok, já está a andar, mas realmente depois quando isto passa realmente para o exterior, realmente a questão relacionada com o custo, certamente, a complexidade, se possa existir alguma ou não, porque tem que haver sempre um conhecimento de retaguarda, ou seja, também gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre estes constrangimentos, se efetivamente eles existem naquilo que é a introdução da tecnologia, neste caso no setor. Certo, concordo bastante com o engenheiro Rodolfo, realmente é grande parte desses problemas, mas eu estando mais ligado à parte do desenvolvimento e não tanto à área comercial, não estou tão por dentro desses assuntos. O que eu noto mais, estando na minha área, é a resiliência à mudança. A mudança na adoção deste tipo de tecnologias. Os produtores usam métodos que são válidos há centenas de anos, sempre fizeram assim e sempre funcionaram. E por vezes há muita resiliência em adotar este tipo de tecnologias. Por vezes também há falta de visão futura da implementação destas tecnologias. Penso que será bastante complicado a implementação deste tipo de tecnologias, mas o objetivo da implementação destas tecnologias é facilitar o trabalho do produtor de vinho e por vezes não tem essa visão presente. Mas que eu noto cada vez mais é que cada vez mais produtores de vinhos estão a adotar este tipo de tecnologias que os ajudam e, uma vez implementado, notam bastante as vantagens que este tipo de tecnologias lhes dão, equipando completamente a grande parte da adega, tendo essa vontade de fazer. E pronto, esta é um pouco a minha visão do assunto. Obrigado, Dr. Daniel. Muito bem, eu verifico que não temos aqui mais questões entretanto, não sei se alguém querá repor alguma questão. Licença. Se faz favor, Engenheiro João, faz favor. É assim, de facto, o mundo evolui e a tecnologia, quer dizer, anda muito rápido e aquilo que hoje é uma realidade, amanhã é diferente e aquilo que hoje é bom, amanhã está obsoleto. Mas a verdade é que há com este tipo de equipamentos que eu não tenho, mas estou a fazer a adega nova lá no Pocinho, teremos que falar um dia destes sobre a utilização deles, de facto seduz-me. Isto, de facto, é uma condução direta para o teletrabalho, em que há uma facilidade grande, não precisa de estar na adega nem precisa de estar na quinta para estar a saber o que é que se passa com a rega das videiras, ou se é necessário ou não aplicar fitofármacos, ou o controle das cubas, essa coisa toda. De maneira que só já falta criarmos uma coisa, quer dizer, é criar um tubo virtual também para poder vir até a casa e podermos fazer a prova do vinho logo em casa. Que eu até já começo a acreditar que no futuro também será possível. Mas acho que, efetivamente, com estas novas tecnologias, há toda uma informação que antes não havia, há toda uma facilidade de fazer as coisas bem feitas. E de facto, o futuro passa por isto, é o fazer bem, é como dizia há pouco o engenheiro António Sousa, quer dizer, não se pode defraudar o cliente, não se pode um ano fazer melhor, outro ano fazer pior, outro ano fazer mais ou menos, não, tem que haver um fio contínuo, sempre tendo em consideração uma melhoria contínua. E de facto, todos estes equipamentos de medida, de controlo que vão surgindo em todas as indústrias, não só na enologia, quer dizer, é de facto algo que facilita a vida das pessoas enquanto empresários e técnicos, mas também dá origem a produtos de substancial melhoria na qualidade para satisfazer o mundo e cativá-lo. Muito obrigado, era isso. Muito bem, Engenheiro João. Muito obrigado, sem dúvida, uma boa visão. Não haja dúvida que realmente, e agora se me permite também fazer aqui um pequeno reparo, acho que sim, acho que realmente nós temos esta necessidade, a questão deste constrangimento, o que é que nós temos que ter realmente, temos se calhar muito cedo,
as relações que existem hoje entre o ensino dito profissional, as universidades e realmente o tecido produtivo tem que ser muito estreito, ou seja, tudo tem que começar muito mais cedo. Temos realmente que retirar aquele mito de que a tecnologia é para os outros, não é para nós, ou é só para algumas atividades que certamente já estão muito mais desenvolvidas, muitas vezes, do que o próprio setor da vinha e do vinho, e então realmente devemos criar cada vez mais técnicos que sejam realmente mais tecnológicos, com a certeza, porém, que nunca devem perder aquilo que é a sua identidade de formação, que é realmente o estar, o sentir, porque depois quando somos formados todos nós como técnicos e também quando formamos técnicos, queremos realmente, como alguém me dizia há muitos anos e sempre ficou, o melhor fertilizante que nós podemos dar às nossas culturas são as nossas próprias botas, não é? O poder estar, o poder sentir, o poder aperceber. A tecnologia certamente consegue muita coisa, consegue sem margem para dúvida fazer com que nós sejamos muito mais assertivos, consegue sem margem para dúvida fazer com que realmente os desvios sejam menores, por isso é importante que ela seja introduzida, que é uma realidade, e se permitam falar aqui na escola profissional, com os exemplos que já foram aqui falados, é uma preocupação que nós temos também no curso técnico de vitivinicultura, não é? Ou seja, desde muito cedo, desde o primeiro ano, pôr os nossos jovens em contacto com a tecnologia, em contacto com o real mercado de trabalho, para que, tal como disse o engenheiro João Carvalho, para que eles sintam desde muito cedo que realmente este é um caminho que tem que ser feito. E é um caminho que está sujeito a mudanças e é um caminho onde nada nem ninguém deve parar, porque quem realmente quer fazer uma formação específica em determinada área, até porque hoje há também esta necessidade em termos dos chamados técnicos, técnico especialista, o técnico realmente está direcionado a determinada área, não querendo com isso dizer que não vai fazer as outras, mas que relaciona muito bem uma parte com a outra, não é? E então a ideia é realmente que a tecnologia não substitua este técnico, mas sim realmente que seja realmente a ferramenta que o vai fazer ser ainda mais técnico, ou seja, tendo realmente produção de qualidade e sem margem para dúvida isto tem que começar muito mais cedo. Mas onde é que tudo isto acontece? Quando nós conseguimos reunir o produtor, quando nós conseguimos reunir o consultor, quando nós conseguimos reunir o tecnológico, o informático, e quando realmente olhamos que tudo isto funciona como um só, não é? E é importante e realmente lançar aqui esta questão aqui ao engenheiro António Sousa, também há bocado falava naquela questão da modelagem e ao mesmo tempo em tentar e bem fazer uma cobertura daquilo que é uma região, não é? Porque realmente isso torna-se importante. Nós hoje temos um termo que realmente está mais do que gasto, que é o termo sustentabilidade. Está extremamente gasto. Isto usa-se e reúsa-se e reúsa-se e toda a gente fala e toda a gente faz, mas depois quando realmente nós olhamos para aquilo que está a ser realmente feito neste contexto, pá, verificamos que realmente ainda há aqui muito caminho para fazer. E esse caminho certamente há de contar com a tecnologia, mas não precisa só da tecnologia, não é? E se calhar é preciso realmente isto, é preciso se calhar nós todos nos unirmos, numa região, seja no sistema mais micro ou mais macro, dependendo realmente da postura que nós queiramos ter e daquilo que nós queiramos fazer, e consigamos, acima de tudo, pôr tudo a ser não divergente, mas sim convergente. Porque certamente os dados que eu tenho, se os disponibilizar, não é? E os colegas, os dados que têm também, se os disponibilizar, nós sem querer já estamos aqui a ultrapassar um grande constrangimento, que é realmente o constrangimento muitas vezes da procura do bom conhecimento, que muitas vezes fica barrado e fica cartelado em cada um de nós, que parece que não pode ser transmitido, porque nos esquecemos muitas vezes que ninguém, sem margem para dúvida, é detentor do saber. E nós realmente, também é para a MAC, temos muito gosto, não só em estar nestes seminários, mas também realmente em poder partilhar sempre e aprender sempre com todos, para realmente também fazer com que os nossos alunos das diferentes áreas, e aqui especificamente também na área da viticultura e enologia, que eles também sintam que este caminho é um caminho que começa hoje, mas é um caminho que nunca mais para, não é? Porque ninguém quer realmente defraudar alguém, todos nós queremos ser mais técnicos, mais profissionais, queremos produzir mais e melhor e realmente fica aqui também a abertura para nós, é para a MAC, queremos abraçar esses projetos que vocês possam ter juntamente com os nossos alunos, para que sim, aliás nós já temos aqui alguma relação com o DESAC 4.0, não é? Mas realmente estaremos disponíveis para isso porque queremos que o termo sustentabilidade seja uma realidade, o termo Green Deal que seja uma realidade ainda mais presente, cada vez mais, não é?
E queremos que nós, todos, e quando digo nós todos, nós, comunidade educativa, possamos estar de mãos dadas com a comunidade empresarial para criar soluções. Ou seja, queremos também fazer parte dessa solução, estamos disponíveis para isso e agradecemos realmente toda esta partilha excelente que nos fizeram. E obrigado também por me ouvirem um bocadinho. Neste caso, verifico que não há aqui mais questões, provavelmente passaria então agora, se calhar aqui a palavra à doutora Elsa Pinheiro, que por favor também nos convidar, pronto, para alguma consideração que possa querer fazer e também para as considerações finais que venha a entender nesta sessão. Obrigado.